O que o eleitor brasileiro está pensando com relação ao atual governo? Quanto que isso joga mais pressão aí em Brasília ou até mesmo novas mudanças em ministérios? Carol, sabe o que chama a atenção, para além da Bahia, que de fato é um baita sinal de alerta para o governo, o fato de que a Quest diagnosticou que em todos os estados a percepção é de que a economia piorou, Carol. Então, esse é o maior gargalo que o presidente Lula tem, né? De trazer ali uma percepção de melhora da economia para os brasileiros. E aí, Carol, não estou nem falando necessariamente de um olhar mais ampliado para o que o mercado pensa ou não pensa sobre o governo Lula. Eu estou falando da economia que está ali no dia a dia das pessoas, que estão sofrendo com alimentos muito caros, com dificuldades ali no dia a dia. E, de fato, isso acaba recaindo sobre essa queda de popularidade do presidente Lula. A Bahia é extremamente simbólica nesse cenário, Carol, não só por isso que o Pedro falou de governar o Estado, o PT governar o Estado há tanto tempo, há quase 2 décadas, Carol, mas também por ser um governo federal aqui em Brasília, formado essencialmente por baianos. A gente tem um núcleo duro ao redor do presidente Lula, que é desses nomes que vêm da Bahia, com muita influência no Estado e com uma trajetória ali política de anos e anos. O ministro Rui Costa, o mais novo ministro que temos ali na SECOM, o Sidônio Palmeira, que é um marqueteiro muito conhecido de políticos da Bahia e que engrossam esse caldo desse imaginário que temos e que é muito factível de um governo de baianos, Carol. Líder do governo no Congresso, no Senado Federal, Jacques Wagner, é outro expoente da Bahia, um articulador ali dos mais experientes que a gente tem que vem do Estado. Então, mesmo com tantos expoentes, com tantos nomes fortes exportados do Estado para o Palácio do Planalto, que estão ali ao lado do presidente da República, que por volta e meia estão em agendas conjuntas com o presidente Lula no Estado, Carol, essa percepção não está chegando. Então, a Bahia é muito simbólica, tem potencial para entrar ainda mais ali na rota de agendas do presidente Lula diante de revelações como essas que a Quest traz para a gente. Sobre economia, Carol, até aqui o pessoal da Quest sinaliza, né, que embora a gente tenha um crescimento do PIB em 2024 de 3,5%, nos 8 estados pesquisados, a percepção de que a economia piorou. São Paulo, por exemplo, 62% dos ouvidos pela Quest acham que a economia piorou no último ano. Na Bahia não é muito diferente, Carol, esse percentual chega a 50%. Então esse é o principal gargalo. A primeira pesquisa genial Quest que trouxe ali esses sinais de alertas para o Palácio do Planalto, depois foi enfatizada com os dados do Datafolha. Agora vem uma nova pesquisa Quest que reforça ainda mais esse cenário. E a gente está vendo o governo tentando trazer ali algum ponto de reação. Mudanças no Ministério da Saúde atendem a isso, Carol. Mas o gargalo mesmo é você pensar nesses dados da economia, é você pensar na crise do preço dos alimentos que ainda não foi resolvida e parece que ficou mais em segundo plano neste momento, pelo menos naquilo em termos de agenda do governo, de falar sobre o assunto, de propor soluções. Isso nos últimos dias ficou um pouco mais em segundo plano, porque de fato o noticiário foi tomado ali por constrangimentos em relação à ministra da Saúde, Nízia Trindade, entre outros pontos, né, Carol? Então, isso aqui é extremamente sintomático, isso aqui tem que ser lido pelo governo como um baita sinal de alerta em relação a esse plano de reação que eles tentam estabelecer e que é chefiado justamente por um baiano, que é o ministro-chefe da Casa Civil, o Sidônio Palmeira, né? Então, a Quest mapeia uma alta correlação entre a taxa de desocupação real, a percepção sobre a dificuldade de se conseguir emprego também. No Rio de Janeiro e na Bahia, onde essa desocupação é maior, mais gente afirma estar difícil achar emprego. Outro ponto que também trata ali de uma percepção também muito aguda que vai aparecendo nessa pesquisa que a gente começa a ler juntos aqui